Salve Maria, caríssimos irmãos. Então, mais um complemento, né, sobre a confissão dos 10 mandamentos, né? A confissão, ela é bíblica, ela é querida, ela é uma ordem de Jesus Cristo. Então, a gente vai ver aqui em João, assim que Jesus morre e ressuscita, ele delega, ele dá essa ordem aos discípulos, que eram sacerdotes, não é? Então a gente vai ver aqui, quando ele ressuscita no domingo. Ó, chegando à tarde, João 20, versículo 19. Chegando à tarde daquele mesmo dia, que era o primeiro da semana, domingo, né? E estando fechadas as portas da casa onde os discípulos se achavam juntos, com medo dos judeus, foi Jesus, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se muito ao ver o Senhor. Ele disse-lhes novamente: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Tendo proferido estas palavras, soprou sobre eles, dizendo: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Então a gente vê aqui que Jesus, ele dá essa ordem, né, que é o sacramento da confissão, dá esse poder ao sacerdote de absolver pecado em nome de Deus, né? Então Deus perdoa ali, absolve a pessoa através do seu ministro, que é o sacerdote, né? A persona Christi ali no sacerdote, pelo sacramento da confissão. Então, essa ideia de falar assim, eu me confesso diretamente com Deus, é errado, né? Sendo que Jesus, ele delegou, ele deu essa ordem aos discípulos que eram sacerdotes, aos apóstolos, né? Ele deu à igreja, através dos seus sacerdotes, né, dos seus ministros ordenados, essa graça de perdoar o pecado, né, de absolver pecado em nome de Deus. Deus perdoa, né, através dos seus ministros. O sangue de Jesus vem e lava a alma daquele penitente, daquela pessoa arrependida. Então, não é brincadeira, é muito sério. Por isso que a gente deve se confessar com seriedade, fazer um bom exame de consciência, né? Como eu falei, faz o exame de consciência, chega pro sacerdote e fala: fiz isso, isso e isso, sem detalhes, principalmente quando for pecado contra a castidade, não pode ser falado detalhes, né? Porque pode aí constranger o sacerdote é uma pessoa, né? Tem suas limitações. Então você tem que ser direto, pequei contra a castidade, pratiquei masturbação, por exemplo, tive relação sexual com a minha namorada, cometi adultério, né? Então, vi pornografia, tem que ser direto, sem detalhes. Tem que falar a gravidade, mas sem detalhes, para não trazer ali tentação, né, prejuízo para o sacerdote. Então a gente vai ver aqui nesse livro aqui, o diálogo, né, como eu falei para vocês, que é o livro do diálogo com Deus Pai com Santa Catarina de Sena. Então o que ele fala aqui, ó? Durante esta vida, sempre durante esta vida, depois que morrer acabou, gente. Durante esta vida, sempre podereis lavar-vos do mau cheiro do pecado pelo arrependimento. Sempre podereis recorrer aos meus ministros, os operários que possuem as chaves da adega do vinho, isto é, do sangue de Cristo. Tal sangue é perfeitíssimo. Nenhum defeito do ministro, né, ou seja, nenhum defeito do sacerdote consegue anular os seus efeitos.
Então, você pode falar assim, o sacerdote é pecador igual eu, né? Eu vou me confessar com uma pessoa pecadora igual eu, mas, como falou, é o sangue de Jesus que perdoa os nossos pecados, lava a nossa alma, né? Apaga os nossos pecados. Através, sim, do sacramento, do seu ministro, que é o sacerdote. Ainda que aquele sacerdote seja um pecador, esteja até em pecado grave, não anula a eficácia do sangue de Jesus. Então, nada de essa fala assim, eu me confesso diretamente com Deus, né? Isso aí vem do capeta, vem do demônio. Você se confessa com Deus, mas ali, através do seu ministro, do sacerdote, né? A gente vê que Jesus manda e dá esse poder, delega os seus ministros sacerdotais, né? Seus sacerdotes, a ministrar o sangue de Jesus, né? Pela autoridade de Jesus e da sua igreja, tá bom? Então, todo pecado arrependido e confessado, né, é apagado. Como eu até falei pra vocês que aconteceu, né? Acho que foi uma mística, né? Que estava tendo experiência com Jesus e tal. Aí um sacerdote foi enviado para poder estudar se realmente vinha de quem esses milagres, né, esses acontecimentos que estavam acontecendo lá com ela, né? Se era de Deus, se era dela, né, do psicológico, ou se era do demônio, né? Aí ele fez vários questionamentos, né, várias análises. Aí um dia ele falou assim, pergunte para Jesus qual foi meu último pecado confessado. Aí ela foi lá e perguntou para Jesus, o sacerdote perguntou qual foi o último pecado dele confessado. Aí Jesus fala para ela, diga para ele que eu não lembro. Né? Aí ela diz para ele, Jesus falou que não lembra qual foi o pecado que você confessou. Por quê? Uma vez arrependido e confessado, é apagado pelo sangue de Jesus. Nem Jesus, né? Nem Deus, né, vai fazer perguntas sobre tal pecado. Já foi arrependido, foi confessado, foi apagado pelo sangue de Jesus, né? E nem o demônio. Se o demônio, porventura, um pecado que você se arrependeu, se confessou e lutou para não cometê-lo, né? Porque, como eu falei, né, tem que ter esses requisitos. Tem que se arrepender, tem que se confessar e tem que determinar não cometer. Ainda que você cometa por fraqueza, mas você realmente tem que querer não cometer mais, né? Para ser válida a confissão. Ainda que o demônio vinha lembrar do seu pecado confessado, isso é mentira dele, tá? Se ele vir com essa tentação, você fez isso, olha o que você fez, tal. Mas uma vez arrependido e confessado, acabou. Isso é a tentação, rejeita isso, rechaça isso, né? Não dá ideia que isso é a tentação dele, para te levar ao desespero, né? A desistir, né, da caminhada com Deus. Então é isso, caríssimos. Fiquem com Deus.